Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor seja com você neste momento de devocional, seja comigo aqui também, que todos nós possamos ser agraciados, amparados pelo Senhor neste momento de reflexão na Sua palavra, nesse momento de se alimentar espiritualmente. Eu gostaria hoje de falar com os irmãos sobre um profeta pouco falado, pouco comentado, mas um homem de grande importância que foi muito usado por Deus nesta época que nós vamos comentar hoje. Nessa época o povo vivia na época pós-exílio. E o exílio, os irmãos sabem que é quando o povo de Deus foi levado lá por própria autorização, consentimento do Senhor, para o reino babilônico, e lá eles ficaram exilados por 70 anos, sendo escravos, vivendo sob o regime de escravidão babilônico. Chegou a hora da libertação, esse povo foi liberto, esse povo pôde voltar para Israel e viver esse momento pós-exílio. E acontece que, neste momento, Deus levanta um homem. E este homem começa a pregar a reconstrução do templo, a importância da reconstrução do templo. E esse templo, ele é começado, mas o povo, ele abandona o projeto de reconstrução por puro desânimo e por puro descaso com a obra do Senhor. E esse templo, pelas pesquisas, foi um tempo de 17 anos que o povo ficou sem contribuir com a restauração do templo de Israel. Neste momento, Deus levanta um homem, e este homem, então, é o profeta Ageu. E esse profeta começa, por intermédio do Senhor, a profetizar a importância da reconstrução do templo, porque naquela época o templo, era o local das maravilhas, da operação do Senhor, onde ficava a Arca da Aliança. Então, onde que amplamente o Senhor manifestava o seu poder, diferentemente de hoje que nós usamos o templo e tem também grande relevância para nós o uso do templo, mas já no Novo Testamento, a casa do Senhor de fato é o nosso coração, então nós não precisamos nem nos deslocar ao templo, porque o templo está dentro de nós mesmos, glória a Deus por isso. Mas naquela época era o local da grande manifestação do Senhor. Então o povo faz uma consideração, uma ponderação interessante para Ageu, dizendo assim: olha, não é ainda o tempo, não chegou o tempo ainda da construção, da reconstrução. Ainda não é chegado o tempo. E Deus levanta este homem para dizer exatamente isso para ele: olha, o povo está pensando dessa forma, que não é o tempo ainda da reconstrução. É onde Ageu inicia o seu ministério e começa a pregar para este povo. E trazendo no seu livro os propósitos de reconstrução do templo, e isso é atrelado ao que seria, como resultado para aquele povo, o retorno das bênçãos de Deus para Israel. E algumas frases que traz aí logo no primeiro capítulo do livro, onde ele fala assim que aquele povo, por intermédio de Deus, na sua profecia, ele diz: vocês têm semeado muito e têm recolhido pouco, vocês comem, mas vocês não se fartam, vocês bebem, mas vocês não se saciam, vocês se vestem, mas não ficam aquecidos, recebem salários, e o salário é como se você colocasse num saco furado e ele não para por ali. Então, irmãos, o que eu gostaria de trazer para nós neste momento de reflexão, se nós estamos dando ou não importância para as coisas que são de Deus. O recado de Deus era claro para aquele povo, no sentido de que eles estavam dando mais valor para as coisas que eram propriamente deles do que o próprio templo. Ele falava, a própria profecia tratava do seguinte: vocês dão mais valor para suas casas. O povo abandonaram o projeto de reconstrução para
se dedicarem à construção de suas próprias casas. E esta era a indignação de Deus, e para isso Deus levantou um homem. Nós podemos tirar um aprendizado neste devocional no seguinte sentido: nós estamos dando o valor devido às coisas que são sagradas, que são eternas, que são incorruptíveis. Nós estamos dando valor exato àquilo que é reino de Deus, aquilo que representa o reino de Deus nas nossas vidas, ou nós estamos dando valor para as nossas próprias coisas, para as nossas próprias edificações? Nós vivemos num momento de pandemia e estamos talvez daqui a pouco saindo desse momento de pandemia. Será que o nosso tempo também ficará na história, em que haverá um tempo em que dirão, olha, o povo passou por um tempo de uma pandemia terrível sobre a terra, sofreu, conviveu com morte, conviveu com desilusões, decepções, famílias, né, fracionadas, famílias dilaceradas, com tantas mortes nas suas casas, mas o povo não aprendeu. Será que nós vamos viver esse mesmo tempo de pós-exílio, em que o povo ficou aprisionado, escravizado por 70 anos, e ainda chegar nesse momento de liberdade e ainda não dar valor para as coisas do Senhor, de forma que a gente esquece facilmente do nosso passado? Aí vem uma exclamação do próprio profeta para o povo dizendo assim: considerai o seu passado. Deus promove isso no profeta Ageu. Ageu lembra o seguinte: pede para o povo considerar o seu passado. Então, esta mesma consideração serve para nós hoje. Considera o seu passado. Olha, vai lá atrás, vê certinho. Considera, olha tudo que Deus fez por mim, tudo que Deus fez por você. Vamos reconsiderar o passado e vamos nos voltar ao Senhor e zelar por aquilo que é dele, por aquilo que pertence a ele. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Vamos considerar o nosso passado e vamos voltar ao Senhor. A palavra do arrependimento pregada por Ageu e pregada ao longo dos anos e pregada até hoje, serve para nós nesse momento de reflexão. Arrependimento, considerar o passado. E eu termino esse momento de devocional lembrando as palavras do apóstolo Paulo. Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Deus. Esquecer o passado, certamente, que eu entendo, posso entender com o apóstolo Paulo, não que simplesmente ele pegou como se fosse um papel e rasgado toda aquela história do seu passado, um passado de desobediência, um passado sangrento, um passado de destruição, um passado de açoites aos seguidores do Evangelho. Não, é como se ele tivesse pedido para o Senhor: Senhor, me leva até o passado, segura na minha mão. Eu quero consertar todo o passado, eu quero considerar esse passado, analisar certamente tudo o que eu fiz e, juntamente com o Senhor, percorrer toda essa trajetória de destruição e refazer e reconstruir tudo aquilo que eu fiz de errado. Então, certamente o Senhor o tomou pela sua mão e ele percorreu por todo esse trajeto e se consertou com Deus, se consertou na história, de forma que ele pôde dizer para Deus: eu esqueço, agora sim, eu posso esquecer do passado, aquilo que passou, já reconsiderei, estou afinado com Deus, e agora eu posso sim enterrar esse passado, porque eu já pus nele o meu arrependimento, genuíno. Então eu posso agora, a partir de agora, partir para pensar somente naquilo que é eterno na minha vida, que é aquilo que realmente interessa, que é pensar naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro para sempre, que é a nossa morada com o Senhor, mas com o coração limpo, sem nada a dever com relação ao nosso passado. Que nós possamos ser amplamente alcançados pela graça e pelo poder do Senhor
e que o nosso passado seja mais uma vez considerado. Um grande abraço, que Deus te abençoe, obrigado por ter permanecido até aqui. Permaneça nas bênçãos do Senhor e vamos trabalhar para o reino de Deus. Amém e amém.